Ou ele vai reclamar ou ele não vai ir. Faltou muito pra sentar. Tava demorando. Brabeza. Uma vez eu acertei Falando em Brabeza, olha o grupo. O grupo? É, deixa eu ver. Olha, Ah, agora tá ali no telefone. tá, Depois peraí, eu... ó. Bom, vamos retomar. Tô com saudade da aula pra vocês. Sempre que a gente não vê. Bom, vocês viram então na prática semana passada as polaridades, né? Vocês viram então os ensaios, 2 ensaios para a marcação de polaridade do transformador, tá? Qual que é a função dessas marcações? Então, vocês conseguiram captar essa mensagem? O senhor não veio fazer isso. Não é uma livro. Tu não tá dando ligado, não sei. Uma onça da outra. Eu vi também. Tem que fazer outra ainda. Não, fiz. Não, as práticas eu sempre fiz. Essa tu não fez. Tu me mandou mensagem que não foi gravado, não foi essa? Aqui tu não veio da aula. Isso. Sim. Eu esqueci de avisar, ué. Eu A segunda eu não teve aula, foi só uma prática com outra pessoa que organizou. A gente gravou depois. Não tem relatório. Não tem relatório. A Laura veio sexta aí. Mas a gente Porque ela faz estava outro aula dia, passada assim. e não tinha aula sexta. Bom, qual que é... Vocês perceberam a importância? Por que é importante a gente conhecer polaridade dos envolvimentos? Eu tô trabalhando aqui. O que vocês captaram na última aula? Vamos fazer essa pergunta no ensaio. Vocês viram 2 ensaios, tá? O ensaio de golpe indutivo e o ensaio de corrente alternada, né? O que faz no golpe indutivo? A gente aplica uma tensão CC nos terminais nos 2 terminais, né, dos enrolamentos e observa então a deflexão do voltímetro analógico, né? Por que é a deflexão? O que é a deflexão? É a movimentação dele, né? Esse ensaio necessariamente precisa ser realizado com um instrumento analógico justamente para a gente perceber o sentido dessa variação, né? Vocês vão ver em medidas lá no próximo semestre o princípio de funcionamento desses instrumentos e ele está associado diretamente a isso, né? Então, na verdade, a deflexão aponta, ela está associada aí justamente à polarização, né? E aí, o que vocês faziam lá no ensaio? Energizava a fonte CC, o que isso está gerando no circuito? Porque eu estou aplicando uma tensão CC no circuito que teoricamente seria para corrente alternada, né? O que acontece? A gente está observando somente o transitório do circuito. Então, eu estou com a minha tensão no instante, vamos lá, T0 menos, né? Vamos ver, fazer assim. V nesse instante aqui é 0. No segundo de baixo, vou botar chamar T0 mais, né? Ela passa, sei lá, estava lá 12 volts, por exemplo. O que eu tenho daqui para cá? Variação de tensão, né? E aí, a mesma coisa acontece com a corrente. Estou aplicando uma tensão contínua nos enrolamentos, que durante o transitório tem uma resposta, vocês viram, estão vendo esse circuitos 3, né? Tem uma resposta de indutor. Em regime permanente, o que acontece? Vira como se fosse um curto-circuito. Na verdade, ali eu tenho uma resistência muito baixa, né? Na verdade, a deflexão é basicamente o que acontece no transitório. Estou variando a minha tensão, consequentemente eu tenho uma variação de corrente. Tendo variação de corrente, eu tenho tensão induzida na bobina. Tem variação de corrente, eu tenho uma tensão induzida. É isso que a gente está observando. Então, quando eu tenho a deflexão, a gente transitava de um lado para o outro, de um terminal para o outro, né? Do lado de alta para o lado de baixa.
e aí desenergizava. Então, ali, se eu tinha sentidos opostos, ela é aditiva, se é no mesmo sentido, subtrativa, né? Ao que isso está relacionado, né? A polaridade. O que vocês acham, né? Porque a polaridade, na verdade, que a gente definiu lá em circuitos, no caso de corrente alternada, é um período, um instante de tempo lá, é instantâneo, né? Porque, na verdade, quando eu estou falando de corrente alternada, meu sinal está sempre variando entre valores positivos e negativos, certo? Então, na verdade, a polaridade que a gente define é para um determinado instante, né? Supondo que é esse instante aqui em valor máximo positivo. Logicamente, no outro terminal vai ser um negativo. Por que é importante definir isso no caso do transformador? O que vocês acham? Pensar um pouquinho. Tá. Na verdade é isso que define a polaridade, né? Mas por que é importante que a gente conheça a polaridade do transformador? Na verdade, eu só vi, mas faço assim com a zero para ver, porque não sei se tem a ver alguma coisa que acontece que eu faço com a zero, quando tu tem A mais R mais T, tu vai formar a fase A com o neutro, com o aterramento. Para tu saber se está ligando a polaridade certa, se o RAS e o T. Na verdade, aí, quando eu penso num transformador trifásico, que vai ser nosso último conteúdo, está associado às ligações, né, Y e delta, e às defasagens angulares que a gente tem em função dessas ligações. Nós já vimos esse princípio em circuitos 2, mas esse efeito efetivamente acontece no transformador. Outra questão bastante importante, o Mauro talvez já tenha visto, é paralelismo de transformadores. O que é paralelismo? Colocar dois transformadores em paralelo. Nessa situação é extremamente importante a gente conhecer a polaridade dos enrolamentos. Então, não é sério. Na verdade, eu fecho. Não sei se não tem alguma coisa a ver com a experiência que a gente fez de eletrônica de potência, até, porque a gente ligou 3 transformadores monofásicos, né? Tem várias ligações em cima e embaixo, né? Preto, exterior preto. Então, não sei se tem alguma coisa a ver com isso. Sim, tem também. Isso aí nós vamos fazer, vai ser a nossa última prática. O Yuri tem que antecipar um pouco o conteúdo com vocês, porque na verdade ali vocês fazem com autotransformadores. Aqueles pequenos são autotransformadores. A gente vai ver primeiro esse conteúdo, depois vai trifásico. Mas enfim, a polaridade essencialmente está relacionada ao sentido de enrolamento das bobinas, tá? Se vocês lembrarem lá da lei de Faraday, né? A gente tem lá a tensão induzida em função de uma corrente circulando, estabelece o campo magnético. Então, o sentido em que eu tenho essa bobina enrolada vai me definir a polaridade instantânea das tensões. Então, se eu fizer um enrolamento no sentido diferente daquele que eu estou invertendo a polaridade. Necessariamente, se eu vou olhar para a estrutura do transformador, isso basicamente está relacionado a eu inverter a posição. Se eu inverter a posição dos terminais, eu estou basicamente invertendo a polaridade. Então, não é um problema muito grande, vamos dizer, do ponto de vista construtivo. Porém, do ponto de vista operacional, se eu fizer essa ligação errada, eu posso gerar uma série de problemas. Então, o que a gente vai ver hoje... vocês viram a forma como a gente faz as marcações, quer dizer, definir qual é a polaridade, quando a gente diz com polaridade, sem polaridade, H1, H2, X1, X2, a gente vai ver mais a parte teórica disso. E as implicações quando eu faço ligação de transformadores com múltiplos enrolamentos, quer dizer, um transformador que tem mais do que um enrolamento, ou, no caso, ligação de mais do que um transformador. Eu não preciso somente fazer ligação em paralelo. Posso colocar transformadores em série? Posso. Os enrolamentos em série? Sim. Depende muito daquilo que eu quero fazer. Logicamente não é muito comum fazer lá, mas eu posso. Para botar em paralelo tem que ser dois do mesmo tamanho ou dá para botar um grande, pequeno? A gente vai ver isso hoje. E vai ver como que eles se comportam em função dessas ligações. Tá? Vou colocar 2 em série, tá? Tá. Os enrolamentos em série.
enrolado assim. Tu pode botar 2 transformadores na sequência, série ali, para mudar as relações de transformação de cascata. Poderia também. Uhum. Então, o objetivo da nossa aula hoje é aplicar os conceitos de polaridade e enrolamentos nas ligações transformadoras. Tá? Para aplicar, logicamente, a gente precisa ter um entendimento básico aí. Agora vocês vão ver todas as minhas habilidades de desenho em perspectiva, para a gente entender um pouquinho mais. Vamos ver se eu vou acertar isso aqui. Meio verde. Tô vendo. Sabe aí. Eu tô meio perdido aqui dessa piada das canetas aí. Eu também, eu sei Porque final assim. Meu Deus, mas que mundo que vocês Meu vivem. pai me encheu de vídeo disso aí. Vai ficar parado nos pontos que ele me encheu de vídeo. Hoje tem medida assim lá no prédio, eu puxei lá embaixo que caguei. O prédio inteiro tentou. o que que é. É um cara que cantou Essa música daí fez sucesso. Que música que é, mano? O cara só canta caneta azul, azul. Não, mas ele não canta assim. Tava É essa perdido. Eu tinha uma caneta azul e a outra amarela. Eu tinha caneta azul. É triste a história. E já até fez até propaganda no Ministério da Educação, já tá fazendo? Pra nesse final de semana não se esqueça de levar a caneta azul e a cor Isso é preta. pra fazer propaganda pro Enem. Tudo é que tava pensando. O melhor é do Jacan. Ah, é. Olha na profissão. É pra gente desenhar isso. Sim. Gatinho. Ai, ai, ai. É muito bom aquele Desenhar. 12 horas ligado, 12 Perfeitamente ligado. Todos eu gostava. Tem que observar bem o sentido aí que eu Ela coloquei. pediu o futebol todo Vou tirar uma foto. Tu vai ter que desenhar na prova. Diz de novo que tu nunca vai desenhar esse aqui. Não, eu falei que. Que eu nunca vou desenhar isso hoje. Fala, tá bom. Nunca vai ter hoje? Nunca vou desenhar isso hoje. Pra que com ele? Vai treinando já, né? Mas passa as dicas, né? Não sei como fazer isso. Ai, errei. Puta que pariu. Nelson gosta, né? Se não fosse colocar na prova, agora eu ia colocar só tartaruga. Especial pra ele. Ainda vai. Ah, agora ele é mais sendo meu funcionário, né? Tem que cobrar mais de 10 e... Professor, faz o tanto de coisa que ele queima, eu tô contratou ele. Eu não queimo nada, gente. Vocês estão falando. E ele tava ali pra Mas é que ele queima porque ele é interessado em fazer. Daí ele disse assim, mas vocês acham que eu vou ser louco de fazer isso aqui? Ia dar um bom mesmo, cara. O Nelson deve falar, como é que eu vou dar
Se cheirar, existe. Melhor do que o cheiro. Meu Deus do céu. Era esse olhar. Primeira vez que eu acho que Deus deu uma coisa. Vai vir morar aí, Taru? Diz ele que ele vai. Garoto, hein? Porque demora 2 horas o ônibus. É muito de 20 minutos. Tô ligado legal? É mais. É em um ali, senhor. Oi? É em um ali, senhor. Aqui é em um. Obrigado. Entendi, né? Tu acha que o Toru, o filho do vereador, vai querer dividir? Daqui a pouco chegou uma continha de aluguel lá na prefeitura pra Caibaté. Aluguel de um AP em Santo Ângelo. Morar na embaixada. Que ataque foi esse, Nelson? Deixa eu ver. Morar na embaixada que é bastante. Cônsul, vai ser o cônsul. Tem uma conta da Itália, uma conta É, tinha uma conta da Itália, tem conta da Itália, da calculadora. No portal transparência da calculadora, HP Prime italiano. Isso aí foi usado um laranja. Tá, o negócio é desenhar esses enrolamentos ainda. Isso, Taxa é desenho fácil. bonito, aí depois eu explico. piadinha, só. Olhar, Se vai prestar, eu não sei não, vou fazer. Por aí. no episódio que ele fala assim, essa salada tá boa, mas fui eu que temperei. Melhor daquele outro. O único larga essas batatas. Do nada, cara. Tô olhando aquele do indiano. O maluco da cozinha de chinelo, ele fica falando. Peraí, bota. Acabou de trabalhar de chinelo. Chinelo. E os caras falando, daí corta os guardas. Não tô entendendo não, que tá esperando eles todos. Eu não sei como é que eles não entendem o português. O cara que mora 10 anos no Brasil e não sabe, quase 20 anos no Brasil e não conseguia aprender. Ah, já fiz errado essa bosta. Tá, só pode ter 3 fiozinhos mesmo? Você tá dizendo de caneta? Sabia que ele passou ali na mão do Léo? Tem mais desenho. Pô, e esse negócio aí, rosinha, não vai vir aqui pra frente, não? Tá parado aqui. Caruco tá Ah, é mesmo? Vai. Tá dando uma de fora da vida? Moraço, de Sai fora? Ih, Se ele vier pra cá, eu tomo, hein? não vai. Então não tomo. Tira desse que você fala feio, tá bem. Porque tu tá agressivo. Tá nervosa hoje, por exemplo? Não,
Porque já foi dar uns beijos antes, né? Já foi dar uns beijos antes. Do lado de lá é igual, né? Ah não, é diferente. É quase cai no chão. Diferente, inverte as. É diferente. Tá com ódio, ó. Olha, eu não terminei. Mas em cima é igual. Né? É, em cima é igual. Em cima é igual os dois. Fique aproveitando essas coisas. Eu acho que eu trouxe uma vez. Manda corrigir o. Bom, o que a gente tem aqui então é Pô, mano, não acabamos de desenho ainda o não. núcleo magnético, né? E aí temos dois enrolamentos em cada núcleo. Vocês perceberam já que os enrolamentos primários aqui dos dois estão enrolados no mesmo sentido, já o do secundário tem sentidos diferentes, tá? Isso é basicamente para demonstrar que o que a gente fez ali. Apliquei então uma tensão V1 que é igual nos dois enrolamentos, tem a mesma polaridade. Vejam que eu não marquei os terminais lá no segundo, mas podem marcar aí. Aqui também é 1, 2. Aí embaixo já estava marcado certo, né? Vocês podem ver que a numeração ali também está apontando, na verdade, só está posicionado de uma forma aqui para demonstrar, para ficar mais evidente que eles estão enrolados em sentidos diferentes. Tá? Mas o que acontece? A gente, aplicando uma tensão, né? O I2 Aplicando... ali não tem invertido, senhor. Oi? O I2 ali. Mas o enrolamento Mas é- O enrolamento está invertido. O enrolamento Tá? Quando eu aplico uma tensão no terminal do primário, a gente então vai produzir um fluxo, né? Aplicar a tensão, tem uma corrente circulando, ó, se eu aplicar ali a regrinha da mão direita, né? Ó, o fluxo aqui, tá? Então é esse fluxo aqui que vai produzir uma tensão induzida lá no secundário, né? E como consequência então dessa tensão induzida, aqui eu tenho uma resposta aqui que a gente chama de força contra-eletromotriz, que é aquela que gera queda de tensão em função dessa corrente aqui, tá? Ela em função dessa corrente, ela surge então sempre com polaridade invertida, né? Se vocês olharem aí, justamente para representar uma queda de tensão, tá? Ao termos a inversão no sentido do enrolamento, né? Todo o comportamento se altera também, uma vez que o fluxo que está circulando nesse núcleo magnético é igual ao desse aqui, né? Porque a polaridade da tensão é a mesma, o sentido do enrolamento no primário é o mesmo. Eu mudei o sentido do enrolamento, né? A tensão terminal vai surgir com polaridade diferente e, consequentemente, o sentido da corrente também muda, tá? Então, esse é o efeito que é basicamente gerado em função do sentido em que eu enrolo as bobinas, tá? Se a gente observar, nesse caso aqui, elas estão enroladas no mesmo sentido, tanto no primário quanto no secundário. Esse aqui, o primário e o secundário estão diferentes, tá? Bom, agora se eu inverter, pegar como referência os pontos diferentes, pegando como referência os pontos, né? Invertendo aqui agora, assumindo que esse aqui vai ser meu 2, esse aqui vai ser meu 1,
tendo essa inversão, eu acabo desfazendo a inversão de polaridade, né? Então, a definição aí da polaridade dos sentidos dos enrolamentos são basicamente referências que a gente precisa apresentar para que a gente saiba quando os enrolamentos do primário e secundário estão posicionados no mesmo sentido, para garantir que eu faça as ligações de forma correta. Tá? De modo geral, vocês viram lá que a gente tem duas referências, né? Que a gente chama de polaridade subtrativa ou polaridade aditiva. Tá? Comumente os transformadores são de polaridade subtrativa. Isso significa que são transformadores cujos enrolamentos do primário e secundário estão enrolados no mesmo sentido. Da onde vem o nome subtrativo? Se eu curto-circuitar o terminal 1 com 1' e medir a tensão nos terminais 2 e 2', que foi o que vocês fizeram no segundo ensaio, neste caso aqui, fazendo essas ligações, eu tenho aí tensões com polaridades opostas, né? Isso significa que a tensão que eu vou observar é resultante, né, da diferença entre as duas, por isso subtrativa, tá? Se eu fizer esse mesmo ensaio aqui, então curto-circuitei os terminais 1 e 1' desse lado, tá? Tenho a tensão aplicada aqui, tá? E vou medir a tensão aqui e aqui. Por ter tensões indicando no mesmo sentido, elas vão se somar. Aí vem o polaridade aditiva. Então isso nada mais é do que o sentido dos enrolamentos. Espero que o Cruz tenha mostrado para vocês que da forma como está marcado lá no transformador, eles aparentam ser transformadores de polaridade aditiva. E aí a gente simplesmente inverte os dois terminais nas medições e ele passa a ser um transformador de polaridade subtrativa, né? Na prática, na verdade, o que acontece? Lá atrás, nas ligações, as ligações estão invertidas, né? Eles são transformadores de polaridade subtrativa, na sua construção. Significa que os enrolamentos do primário e do secundário são enrolados no mesmo sentido, né? Então, são enrolados assim, né? Então, os dois no mesmo sentido. Do ponto de vista prático, como eu comentei, isso aqui é importante quando eu vou fazer ligação de enrolamentos. Eu preciso garantir que eles tenham polaridade igual quando eu vou fazer uma ligação paralela, por exemplo. É extremamente importante. Porque se eu ligar enrolamentos com polaridade invertida, eu fecho um circuito entre os enrolamentos. Não é curto-circuitar porque eu tenho impedâncias, né? Mas eu fecho um circuito entre os enrolamentos. O que isso traz como consequência? Eu passo a ter uma corrente circulante dentro desse circuito que vai gerar sobreaquecimento do transformador. Significa aumento de perdas, né? Então reduz meu rendimento. Então assim, para vocês gravarem, tá? Não vai sobrepor aqui, mas dá para ver. Esse aqui que eu chamei de caso A, esse aqui é o caso B, né? O caso A seria um transformador, então, de polaridade subtrativa. Rolamentos primário e secundário enrolados no mesmo sentido, tá? E o caso B, então, seria de polaridade aditiva, enrolamentos primário e secundário em sentidos opostos. Em sentidos opostos, ao fazer a conexão, eu vou estar ali somando as tensões no caso daquele ensaio. Todo mundo conseguiu copiar? Não, vou passar aqui, só vou terminar meu desenho. Tá. A subtrativa, B aditiva. Isso. Isso.
Linha. Linha, ele era... No lado esquerdo. Isso. Tá, é só para destacar que aqui eles estão Foi trocado? para mostrar que é sentido diferente do enrolamento. Deu? Então, para que a gente evite o problema de fazer ligação errada, existe uma norma da BNT que caracteriza aí a marcação de terminais de transformadores, tá? Eu não me recordo do número da norma, devia ter procurado, hoje esqueci, tá? Mas ela basicamente então caracteriza aí a identificação de transformadores de N fases, N enrolamentos, né? E da polaridade, então, para garantir que a gente consiga fazer ligações de forma segura, seja em série, seja em paralelo, tá? Então, dado o sentido do enrolamento, a norma define aí a marcação dos terminais de alta e de baixa tensão, seguindo as referências H e X, tá? H para o lado de alta, X para o lado de baixa, tá? E aí usa as referências aí H1, H2, X1, X2, tá? O 1 e o 2, vocês vão encontrar referências dizendo o 1 que é o ponto onde eu marco polaridade, que seria onde a corrente está entrando, né? No caso do lado de alta, e no 2 onde ela sairia. E outros vocês vão encontrar com a referência invertida. O que diz a norma, na verdade, é basicamente assim, ó. Recomenda que os terminais, a norma BNT recomenda que os terminais de tensão superior sejam indicados por H1 e H2 e os de tensão inferior sejam marcados como X1 e X2, de tal forma que os sentidos das tensões induzidas, né, as forças eletromotrizes, sejam sempre concordantes com respeito aos índices. Quer dizer, se eu assumir que o 2 é onde está a polaridade positiva da tensão, ele tem que ser o 2 do lado H e do lado X, tá? Eu adoto sempre a marcação de polaridade, né? Então vai ser o marcação de polaridade no lado de baixa também, tá? Essa é a referência que eu adoto. Então, se a gente desenhar os dois transformadores que a gente tinha ali, agora no formato de esquema representativo aí, então, ali seriam dois trafos monofásicos, né? No caso da polaridade subtrativa, que era o caso A, né? Então a gente faz a marcação aqui, então o lado de alta é onde eu vou marcar H1 e H2. O lado de baixa, para a polaridade subtrativa, apresenta essa estrutura aqui, então, X1, X2, tá? Quando eu pedi, eu achei o abaixo, mas no IPCIM tem alguma coisa a ver com esse ponto que aparece? Sim, é exatamente isso aqui, tá? O PCIM mostra lá no transformador, o indutor também, né? Os indutores também vêm com a marcação, o resistor também, apesar do resistor... Mas é que o transformador tem as duas, né? Isso! Então, aquele transformador que apresenta lá é um transformador de polaridade subtrativa, tá? Na verdade, a gente vai fazer um ensaio, a gente pode fazer um ensaio lá para verificar. O que vocês fizeram lá no ensaio que eu representei na figura anterior, né? Curto-circuitava esses dois terminais aqui, tá? Que a gente chamou então de 1 e 1'. Aqui eu estava aplicando o valor de V1, que foi medir esse valor de tensão aqui, tá? Desculpa, não é esse aqui. Foi medir esse valor de tensão aqui. Tá? O que acontece, na verdade, quando vocês curto-circuitam os terminais, que foi o que vocês fizeram lá no ensaio, tá? Supondo que esse transformador seja aquele nosso do laboratório, tá? E vocês estão aplicando, então, aqui 220 volts, tá? Então, o nosso lado de alta, né? Então, marcação H1, H2.
e o nosso lado de baixo é esse 110. Tá? Se a gente olhar para essa ligação aqui, estou aplicando aqui minha tensão nominal no lado de alta. Tá? Se eu fizer essa ligação aqui, o que está acontecendo com os meus enrolamentos? Eu vou desenhar ele de outra forma. Coloquei ele aqui assim, tá? Aí eu fiz a ligação, coloco ele virado aqui, ó. Só virei ele de cabeça para baixo. Esse aqui, ó. Assim, tá? Então, polaridade lado de alta está aqui, tá? Estou aplicando tensão nominal com essa polaridade aqui. Curto-circuitei esses terminais, eu vou medir essa tensão aqui. Tá? É essa aqui que eu estou medindo, V2, tá? Minha polaridade está aqui. O que está acontecendo? O que eu estou enxergando aqui? Nesse terminal aqui eu tenho uma tensão lá interna nos enrolamentos, 220 se eu vou considerar sem perdas, né? Aqui, polaridade da minha tensão está lá no lado da marcação. E a tensão induzida no secundário, nesse caso aqui, era 110, né? É basicamente como se eu tivesse, vamos vincular aí a fontes, né? Vou vincular duas fontes, mais, menos, 220, associada aqui então com uma outra fonte, cujo mais está aqui, e tem 110. Tá? Que tensão que eu vou enxergar a resultante? Eu tenho duas fontes com polaridades invertidas. Você vai chegar a 110, hein? Então, vou enxergar 110, né? Então, é um transformador que tem polaridade subtrativa, porque ao fazer essa ligação aqui, as tensões se subtraem uma da outra, né? Então, esse aqui, que vocês só precisariam desenhar, não é nada disso aqui. Era só a ligação, né? Mas deixa o desenhozinho pro cara ver. Hã? Não tá no vídeo, depois que você pega. Na apostila vai ter todo o roteirinho ali da prática também, tá? Subtrativo. Tá? Esse aqui seria, então, um transformador de polaridade subtrativa. Já o caso B, conforme a norma estabelece, nós temos enrolamentos com sentidos opostos no primário e no secundário, né? Nosso primário era a referência, então era igual nos dois. Então, no caso desse transformador aqui, no lado de alta, né, polaridade marcada aqui, então os terminais são identificados H1, H2. Então, eu vou me referir sempre do lado H1, onde está a minha marcação de polaridade, né? Onde aqui, no caso, eu tenho a corrente entrando, tá? Nesse aqui, como eu tenho enrolamento no sentido oposto, minha marcação está no sentido oposto. Nesse caso aqui, polaridade da tensão, né, que vai surgir, vai ser nesse sentido, apesar de eu estar aplicando a tensão aqui nesse sentido. Lógico que então minha corrente sai no lado de marcação de polaridade, né? Então, aqui a marcação é X1 embaixo, onde eu tenho a marcação de polaridade, X2 em cima. Esse seria então um transformador de polaridade aditiva, tá? Se eu proceder a fazer a ligação aqui embaixo para vocês, fazer a mesma ligação, então vou curto-circuitar esses terminais aqui. Primeira coisa, então, a gente inverte esse enrolamento aqui para o lado para baixo, volta de cabeça para baixo. Botei esse aqui, está aqui nossa marcação, e inverti o outro enrolamento assim, né? A marcação está aqui, curto-circuito esses dois pontos. Opa, minha marcação não está aqui nada. Inverti aqui, minha marcação está aqui, né? Então o que acontece agora? Se eu aplicar uma tensão aqui, V1, né? Vai ter aqui, eu vou ter aqui uma tensão E1, aqui eu vou ter uma tensão induzida E2, né? Lá interna, esse ponto que eu não tenha perdas. O que eu vou observar se eu medir a tensão aqui nesses dois terminais? É a soma das duas tensões, uma vez que, né, se eu fizer a analogia com as fontes, mais menos, né? Outra fonte aqui, mais menos. Então,
polaridades estão no mesmo sentido, elas se somam, eu tenho então uma polaridade aditiva. O que mudaria em relação a questões operacionais, por exemplo, rendimento, regulação de tensão, de um transformador para o outro? Um aditivo, outro subtrativo. Ela não Este é o sabe resultado responder? que contei, não é? É. Não sei como vai falar, Não muda nada, nada. Tá? Porque na verdade o que influencia nas minhas perdas seria o tipo de núcleo, o tamanho do núcleo, o tipo do material que eu uso no enrolamento, a resistência e impedância do enrolamento. Né? Aqui eu estou assumindo que eu só tenho sentido do enrolamento diferente. Tá? Então, do ponto de vista operacional, não muda nada. Muda quando eu faço ligações. Aí eu preciso respeitar as marcações de terminais. Do lado de alta, H1, H2, e o lado de baixo é X1, X2. Então, por exemplo, se eu vou ligar em paralelo, se eu fosse ligar esses dois transformadores em paralelo, o que eu teria que fazer? Primeira coisa, vou ligar em paralelo, lado de alta com lado de alta, né? Primeira coisa. Então, os dois lados de alta, ligo H1 de um com H1 de outro. H2 de um com H2 de outro. E agora o lado que tem os enrolamentos invertidos. X1 de um com X1 do outro. X2 de um com X2 do outro. Pronto, resolvido o problema. São os dois em paralelo, né? Meu X1 vai estar onde tem dois X1s ligados do novo transformador. Tem X1 aqui, eles estão ligados. Esse ponto ali é o meu X1 da ligação, né? E um X2, mesma coisa. Então vejam que é somente um esquerda, tá? Impacta basicamente na forma como tu vai fazer a ligação, né? Não posso simplesmente pegar agora paralela, liguei aqui. Se eu fechar com X1 com X2 aqui, X2 com X1, vejam que eu estou fechando um circuito entre os enrolamentos do lado de baixo, né? Aí nós temos um problema. Alguma dúvida até aqui? Sim, ali o desenho foi. Ela não tem nada a ver esse 1 aqui com aquele 1 ali do X1. Não. Era só uma referência, né? Era só uma referência. Tinha que encher lá para esperar. Se ele tá brigando por isso. Não vai ter depois. Posso apagar? Ah, obrigado pela parte que me toca. Não, vai. Mas eu não tô reclamando. Vai copiar. Eu preciso ser solidário, AG. Mas eu lembrei. Fala pro senhor. Tá?
Esse negócio de verde. Não é mídia verde, né? Votação constitucional. Todo mundo veio fazer o trabalho para Todo mundo do meu grupo. A gente viu fazer. Eu espero a presença. No meu grupo eu posso votar, não. No teu grupo também. Meu grupo são Todos os eu não mortos. posso. No meu grupo, né? Então, quarta-feira eu vou vir de novo. Não quero presença na aula. Meu grupo daí, quarto que era de fazer, não fizeram. Daí deixaram tudo pro último lado. Sexta-feira o Daniel chegou em casa depois de uma prova pra fazer. E daí ainda às 8 da manhã ele veio me falar que não deu conta de fazer. Cheguei em Porto Xavier, tinha umas 5 mensagens de viu, eu tenho celular, eu tenho... Eu e o Flávio conversando, meu Deus do céu. Veloz do celular. Era 13. E era água duas, verde, era sol. duas também, todo mundo da minha turma de geração acordada. Pois é, eu acordei às 6 horas pra... Meu foi dormir, era. Tá, quem não copiou, pega no vídeo. Merda. Eu acordei às 6 horas, né, porque a gente ia viajar. E... Daí eu olhei assim, tipo, porque eu tava com a conversa aberta, eu falei, meu Deus, vou dormir às 3 e pouco. Aí eu não sei o que eu apertei sem querer depois na do Wellington também, 13 e pouco, meu Deus do céu. Bom, Só um minutinho. Uma dúvida Eu aqui. tava mais. Essa ligação aqui, ó, ela é uma ligação aditiva. Né? Se eu tenho 220 aqui, eu tenho 110 aqui. Eu vou aqui, né? Eu fiz assim, ele ligou. Eu vou ter aqui 330? exato. Essa foi a prática que eles fizeram. Tá. Pessoal, então a gente vai considerar aqui um transformador de múltiplos enrolamentos, tá? Que tem aí as seguintes especificações. Tensão 115 volts para o enrolamento AT, 10 volts para enrolamento BT. É um transformador genérico aí, só para a gente brincar um pouquinho com as ligações, tá? Quando diz de múltiplos enrolamentos, quer dizer que ele tem mais de um enrolamento no lado de alta e mais de um enrolamento no lado de baixo, tá? Nesse caso, então, os de alta são iguais. Aqui, então, a gente faz essa representação aqui, que significa o núcleo ferromagnético, né? É o mesmo, assumam que são 3 retas, tá? Assumam que são 3 retas. Mas tá retinho, quem disse que não? É. Então eu tenho enrolamentos de 115 volts no lado de alta e 2 aqui. E 10 volts no lado de baixo. Professor, Oi. dá pra colocar o lado de baixo ali, desse lado que tu colocou 115 ou é uma regra que o alto tá do lado de lá? Pode colocar, pode. Pode ter, tu quer dizer, se eu tivesse 10 volts do lado de cá, você pode. Na verdade aqui é representação, no caso seria um transformador rebaixador, né? Ou abaixador. Se eu colocasse 10 do lado de cá e 115 do lado de cá, teria um transformador elevador, não tem problema nenhum. Então, dadas as polaridades indicadas, tá? Então, primeira coisa, a gente vai fazer as marcações, tá? Então, lado de alta está do lado de cá, né? Esquerda, nesse caso, e aqui está BT. Então, aqui eu vou ter H, aqui eu vou ter X. Onde é que está o H1? Nos pontinhos em cima. Aí nos pontinhos, né? H1. Aí vocês podem chamar o segundo enrolamento, seria um H1 linha, ou pode chamar de H3 também. Então quer dizer que os ímpares vão ser os concordantes, tá? Aqui vai estar o meu H2
e aqui vai estar o meu H4, certo? Do lado de baixo, então, eu tenho aqui X, 1. E aqui, então, vai ter, logicamente, X3. X2, X3. 4. Opa, muito bem, X4. Bom, primeira ligação possível no caso desse transformador, vamos fazer a mais simples. Liguei aqui e liguei aqui, tá? Então, os terminais desse novo transformador, né? Vai ser aqui o meu H1 com o H4, né? Qual que é a tensão que eu vou ter aqui? 230. 230. É igual aqueles gráficos que ele quer no laboratório. Sim. Não é bem igual. A gente chega lá. 230 volts. Oi. O que me chamou? Sim. Alcança ali, mãe. 230. 230, tá certo, né? Sim. Tá, aí do lado de baixa, então minhas tensões, meu terminal passa a ser X1 e X4, e eu tenho aqui então 20 volts. Questão, o concurso da prova da Prefeitura de Santo Ângelo era isso aqui. Foi tu que fez a prova? Fui eu que fiz a prova. Prova do concurso, meu filho, deve ter sido para ferrar todo mundo. Alguém acertou? E o concurso, o objetivo dele já é selecionar, é diferente da faculdade. Como é que foram o desempenho? Foi feio? Punk, né? Foi bem triste. Cara, imagina de passar. Foi pra ferrar geral. Um concurso. O cara entrou no recurso e disse que a prova estava cheia de pegadinhas. Tá, mas não Mas não é concurso? Perfil, né? Aí na resposta diz, O João Dan também deve é ter pegado a prova e o Edmilson, não sei se o Edmilson ou o Dan fizeram a prova, deve pegar. Eu falei, não, você fez a prova. Eles falaram? Não sei, já estou segundo. Não, alguém disse, o Douglas, o professor Douglas fez, disse, ele disse, bah, essa prova tava tua, cara. Acertou. Acertou. Acertou, miserável. Professor. Tá. Desmarcações, então, eu já fiz aqui, nem perguntei pra vocês, tá certo? Vai ter que dizer cada vez. Vai. Tem um núcleozinho, né? Sim, tem o núcleo. Tem. Aí. Ah, Norinha. Essa minha nora só me dá orgulho. Claro, né? Se ele tivesse. Bonitinho fez. Fazendo essa ligação, quais as tensões que eu tenho aí? Você ligou. Lado de baixa, tá somando, né? Tá somando aqui, então a saída é 20. Que ligação eu fiz no lado de alta? Não, tu fez um subtrativo ali, não foi? Olha bem, eu liguei os dois agora. Mas entrando mais, daí é o conceito de que diminuir. Não, tu fez um paralelo, né? Fiz um paralelo. Qual que é a Fiz um tensão paralelo. que tem na saída? Qual, quer dizer, qual a tensão que eu tenho na entrada, não é saída, né? Qual que é a tensão que eu tenho aqui? 115, eu liguei os dois enrolamentos em paralelo. Vai E a dar saída 20. Vai dar certo.
Não? Entendi. O que acontece quando você vê um paralelo ali? O que acontece? É. Eu, teoricamente, aumenta a capacidade dos enrolamentos, né? Capacidade dos enrolamentos não, da ligação, né? Se tu quisesse, podia fazer isso aí, a mesma tensão disso aí, daqui o dobro da corrente? É uma das ligações que a gente vai fazer. São quantas ligações? 4. Vai acabar o quê? Caderno. Aí a saída ali também. Eu te empresto umas folhinhas. Eu tô muito sem graça, desculpa. Eu não vou copiar agora, senão vai ficar muito feio. A Copiar saída do vai vídeo. ser mesmo? Qual vai ser? Hã? A saída vai ser 20 também. Lá, aqui, por essa ligação é 20. Tá, mas entrando sempre aqui e sai 20. Sim, pela forma como eu liguei os enrolamentos. Continua sendo um abaixador. Lembra que a tensão induzida é proporcional aí ao número de espiras, né? Aí para dando que seja assim. Então, nessa ligação aqui tem H1 aqui, H2 aqui, H3, H4. X1, X2, X3, X4. Se tu fizer aquilo, tu vai zerar, não vai? Aqui. E agora? Tem 200 aqui, 230. Aqui eu Você tem tenho 230 aí e você continua tendo 10 lá. Mas daí dobra a corrente. 230. E aqui 10. 10. yes. Legal, sim, cara. Estou positivo. Nada com tudo lá. Daqui 10 anos vai estar lá. Segundo vai ser. Quando tu quiser dar aula, tu vai. Não consigo entender esse aqui daqui uns 3 meses. Daqui 10 anos eu vou já me fazer o que escrevi aqui. Por aqui, ele falou por aqui, ele ia fazer. Não, não. Ah, não. Esses dias eu estava olhando que eu tenho a maioria dos meus cadernos guardados ali no meu armário. Eu uso muito como consulta. E aí eu vi que eu não perdi um hábito que eu tinha já na época da graduação, que às vezes eu ficava meio viajando assim. Eu começo a escrever trechos de música que eu tenho no momento na cabeça, né? Aí eu comecei a ler ali algumas coisas. Tá, procurei. Daqui a que era pouco tava aquilo, era cantando. um trecho de uma música. Uma hora eu escrevi a caneta azul, não sei o quê. Caneta azul. Eu não ouvi esse negócio ainda, Querido gente. Caneta azul. A Milena ia escrever Tchuca na garupa. Deixa eu ver, garoto. Como é que pode, né, meu? Gostar de coisa assim, né? Lá dos caras do Rio de Janeiro que vivem. Ah, cadê o. É, eu não gosto muito. Peculiar. Esses dias descobri por que correto veio parar aqui, professor. Puta que pariu, cara. Contou a história pra nós. Pelo caminhão. Caiu do caminhão. Rapaz, tem uma coisa que eu tenho pavor, é o tal do funk. Meu Deus do céu. O quê? Tal do funk. Manda o Claudinho Bochecha. Não, isso aí era outro nível, né? Não é Não, funk, é diferente, meu. É diferente pra caramba. Ué, então seria por causa da idade.
Chaves. Furacão 2. Capaz do Lula. Empinando uma pipa. Lacraia, meu Deus do céu. Deus, tô desenterrando. Viu? Léo, quer ter Esse último Ih, esse tudo paralelo. tá ligado, então os dois enrolamentos do lado de alto e de baixo são ligados em paralelo. Então os terminais aqui, eu não botei, esqueci. Peraí. Toda chapura. Temos lá H1, H2, 115. H3, H4, Vai dobrar correndo pra X1, X2, Só não vale inverter as ordens do X. Isso. X4. Quebra nós. A prova tem que ser assim também. Eu vou decorar. Vai ter Aqui. prova, eu não sei. Esse lado aqui fica então 115. 115. Deixa eu não botar um 115. Ponto 10. E aqui 10 volts. Na prova um H tá de um lado, um H tá do outro. Prova Geralmente. Aparece G. Ai, porque H1 era só vocês colocar isso aqui que ficava igual. Mas é. É só crítica. Falando em crítica, vocês já viram no portal